Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura da Bíblia, né? Nós já estamos aqui no capítulo 2 da primeira carta de João, né? Então, vamos lá. Ahn, Cristo, nosso defensor, junto a Deus. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O critério para saber que o conhecemos é este: se observarmos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Com isso, sabemos que estamos em Deus. Quem diz que permanece em Deus deve pessoalmente caminhar como Jesus caminhou. O mandamento antigo e novo. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Os fiéis perante o mundo. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pois conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois forte, a palavra de Deus permanece em vós e venceste o maligno. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo.
Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A última hora e o anticristo. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Vós recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que eu vistes desde o princípio. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouvistes desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós, a unção que recebestes de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é a verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nela. A filiação divina. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos ter plena confiança. Quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. E já que sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Então, nesse momento, né, da carta de João, da primeira carta de João, a gente encontra algumas enfatizações eh, sobre a relação de fertilidade do mundo humano, né? Como assim? O mundo humano, ele é fértil pelas obras que os humanos fazem dentro das conversões dos valores da natureza para ser e estar em
vida, né? Então, existe a fertilidade do ser humano, que é a fertilidade material, por exemplo. É aquela fertilidade que faz o homem se tornar, né, bom, de certa forma, nas orações com a natureza, né? O que é estar bom nas orações com a natureza? É você ser um pai, né, para a natureza, é você cuidar da natureza de tal forma que ela vai te gerar frutos. Ela vai compartilhar com você uma vida e vocês viverão em abundância. Presta bem atenção. Não vai viver em pobreza, não vai viver em dependência, em cobranças, coisas malignas. Então, a João, ele traz para nós esse lado da fertilidade humana, né? Ou seja, a, é, a, o mandamento desse Espírito Santo que consegue acessar a matéria. E ele coloca assim, ó, cuidado com esse acesso à matéria, porque a matéria, né, essa matéria, ela não é não é uma coisa que deve te conduzir. A matéria ela só serve para te é, ajudar, mas o que te conduz é o Espírito Santo, entende? É o permanecimento é, naquela naquela luz divina que traz do filho para o pai, né? Ahn, aquele que desde o princípio eu vos escrevo, pois, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Então, conheceis aquele que é desde o princípio. Por quê? Porque em algum poder, né? Aquele que está no princípio está no meio de nós, está no centro, né? E aí o que acontece? Esse ser, ele é quase que o eterno ser. Ele é o mais próximo de Deus, ele é o Filho de Deus, entende? É esse ser. Então esse espírito, ele liga o anjo em nós. Ele liga essa aliança, né? E o que tira essa aliança? É o anticristo, é o pecado, é o maligno. Então, beleza, não há nessa vida como viver sem pecado. Eu concordo. Na nossa vida atual é impossível viver sem pecar. Só que é possível dizer, assumir que pecou. Isso é incrível, porque é possível você afirmar que pecou. Esse gesto é, é lindo, é nobre, é real. É um filtro para Jesus Cristo, para andar no caminho de Jesus Cristo. Porque aquele que
ousa assumir o pecado, ele encontrará o essa filiação divina, né? Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Então, veja só, ah, cara, eu pequei, mas, cara, é tão normal, é ridículo colocar isso como um pecado, porque eu vou ter que fazer isso sempre. Não, não é ridículo. Se você tem condição de assumir um pecado, cara, você tem a chave para isso, né? Para viver, para é, se conduzir ao caminho do bem, à salvação. Porque ah, o, o trabalho do homem, sobretudo, é uma investigação de possibilidades para o bem. Por quê? Porque tudo aquilo que serve a alguém e serve a outro alguém, de alguma forma, o servir para alguém se processa em um meio de extrair o máximo de bem dessa relação processual. O que eu quero dizer? Que não importa se é uma cadeira, se é um sofá, você senta e o outro senta, só que cada um senta com a sua matéria. E aí, o ato de sentar, esse verbo de conexão com essa matéria, causa uma modificação que é o bem, né? O ajuste, entende? Então, nós, seres humanos, estamos a todo momento ajustando as matérias, ajustando os meios materiais para sobreviver bem. Só que tem alguma coisa que é difícil demais de ajustar, que é o medo das pessoas. É difícil de ajustar, porque o medo das pessoas pede provas. Ele não confia sem provas, né? Então, o medo da ressurreição, o medo de encarar alguma coisa, de fazer alguma coisa, traz para as pessoas uma busca por segurança. E a segurança das pessoas é aquilo que a gente chama de poder, camada de poder, ascendência no poder. Por exemplo, eu tenho medo de sair à noite. Ah, mas de carro é mais seguro. Eu tenho medo de chegar na loja e não ter dinheiro para comprar. Ah, mas você é rico. Eu tenho medo de ir lá né, e não for. E a pessoa não me aceitar. Mas isso é normal, isso é comum, é tudo bem. Você nunca vai, nem sempre vai ser aceito, mas se a pessoa não te aceitar, ela não vai falar que te aceitou. Existe um modo para isso, existe um modelo para as coisas acontecer, principalmente as coisas que te dão medo. E existe também uma preparação, certo? Então, é por causa do medo que as pessoas começaram
a fazer aliança com o maligno, com Satanás, com o pecado. Por quê? Porque a partir do medo elas argumentam que precisam de poder e que precisam de informações e que precisam de segurança e que precisam temer. E se por acaso nós descobrirmos que não precisa, talvez essa pessoa até crie uma ação que faça isso ser preciso na natureza. Ela provoque um caos, um choque, uma raiva, uma ira. E aí a gente entra em cena, né? O Satanás. Porque por mais que nós tenhamos total condição de viver seguros entre nós, o pecado entra em cena e causa uma cena de insegurança. Ele vira para toda a comunidade e fala: mas e se acontecer isso? E se eu invadir? E se eu possuir alguém e esse alguém comprometer a segurança? E aí todos forem possuídos por essa ação de comprometimento de segurança. Vou dar um exemplo: a traição. Nossa, não tem coisa que arde mais sem se ver do que a traição. A paixão não arde tanto do que a traição. Eu falo isso por consciência. E aí o que acontece? O cenáculo, o Senado, a Organização de Segurança Estadual, Municipal, Familiar, trouxe para você o casamento. E o casamento é uma associação da materialização de um ambiente seguro dentro do estado, do município, e juntamente com a união estável, a união que promete seguir a orientação que a engenharia da casa sobre a área, sobre o município instalou. Então, tal pai, tal os filhos, tal imagem santa, tal santos, tal professor, tal os alunos, tal a forma, tal o encaixe. E aí os nomes, as matérias vão se encaixando. Só que o que João traz para nós? Que tudo isso é um modo de é, de de estar no mundo propriamente dito. Então, não subestime aquilo que é um modo, né? Não subestime o espírito que vive nas pessoas. Não subestime a Deus, né? Ah, sinceramente, não subestime o homem. Não trate o ser humano como uma coisa que é programável ou programada, ok? Isso é, sinceramente, isso não é justo.
Isso não é justo. E Deus é justo. Estar em Deus é praticar a justiça, né? Todo ser humano sabe muito bem o que é justo pelo Espírito Santo, pela navegação do Espírito. E o Espírito sente mal quando age contra aquilo que era justo, contra o Espírito. E Espírito Santo, quando faz a injustiça, ele sente mal. Sente mal. E aí as pessoas hoje em dia, elas estão muito más no sentido da, da relação com o anticristo, né? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui Pai. Então, o Filho ele é uma justiça, né? Todo aquele que nega a justiça, ele nega o Pai, né? Ou seja, ele não é justo. E aí o que acontece? Acontece que aquele que não é justo não é, não vive, né? Não há viva para para alguém que não é justo. Só há uma certa ilusão de ser e estar, né? Não há vida. E ah, bom, dentro dessa perspectiva dessa carta, né? Nós trazemos, né, dentro do nosso processo aqui, essa consciência que João trouxe, até porque essa relação de camadas de poderes fez com que os seres humanos acreditassem nos argumentos do medo. E aí, hoje em dia, o medo ele está tão advocativo, está tão buscando justiça, que hoje em dia é tudo uma guerra que às vezes o anticristo até ganha por saber desse medo dos, dos infiéis ou das pessoas que não querem, não desejam sentir a verdade, porque a verdade ela sente muito, mas depois que ela sente muito, ela dá graças por sentir, porque uma parte de saber que está vivo plenamente é sentir o muito, né? O medo, ele mata a gente, entende? É igual você ser interrompido de viver alguma coisa porque sente medo. E realmente eu tenho isso na minha vida, né? É, com 15 anos de idade eu senti um medo enorme na minha vida e isso de alguma forma me trouxe é, muita, mas muita mesmo, privação de viver, né? Até hoje eu sinto essas privações e de alguma forma cada um tenta dar sua opinião e ser especialista de coisas que não sabem sentir, não estão preparadas para sentir ou pensam que de alguma forma são doutorandas, né? São curadoras, né? Alguma coisa nesse sentido. São e aí
tentam dar uma de Jesus Cristo e Salvador. Mas a verdade é que isso mais parece uma apelação, uma busca por fama, por resultado, do que propriamente dito uma uma um gesto de caridade, né? Então, na vida a gente tem muito isso, né? Porque pensa bem, se a pessoa está sentindo medo, qual seria o gesto de caridade que passaria e faria remediação para aquele que sente, né? Aí depende, né? Talvez seja dar a mão, alguma coisa assim. E é isso, né, pessoal? É... Então, esse foi o capítulo 2 da primeira carta de João. E amanhã, né, a gente termina com o primeiro capítulo, ok? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!